Olá, aqui é Pri Beda Cardim, do Ministério Fala com Jesus. Com pequenas reflexões, a gente vai chegando, compartilhando algumas coisas que Deus tem falado conosco. Hoje, o tema que nós vamos estudar sobre promessas, juramento. Quando você faz um voto a Deus, você já fez algum voto uma vez? Alguma promessa na sua vida? Algo que você meio que barganhou? Isso pode ser colocado também, né? Uma barganha. Às vezes uma promessa pode ser uma barganha. E hoje nós vamos estudar, então, aqueles heróis na fé e vamos estudar um pouquinho o que aconteceu na vida deles através do voto, do juramento que eles fizeram. Vamos lá. O primeiro que nós vamos estudar é Jacó. Jacó, ele partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, na qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Que visão linda que ele deve ter tido, né? Ao lado dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono e disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó não precisava ter feito esse juramento, mas ele fez o juramento mesmo assim. Só que quem tinha falado primeiro que ia fazer tudo por ele, que ia dar todas as coisas que ele precisasse, e que fez essa promessa maravilhosa para o futuro dele, foi o Senhor primeiro. Foi o Senhor que o amou primeiro, como a você e como a mim. Deus nos ama primeiro. Deus, Ele primeiro dá a iniciativa de tudo. Ele nos ama incondicionalmente, mesmo sem barganha, mesmo sem você fazer voto, mesmo sem você se consagrar, mesmo sem você fazer o seu juramento. Jesus te ama a despeito do que você faz, que você fez. E Jacó, depois que Deus falou de todas essas promessas, ele resolve então fazer um voto ao Senhor, que o Deus seria o Deus dele, se Deus desse todas aquelas coisas que ele pediu. Aí o Senhor será o meu Deus. Deus já era o Deus de Jacó. Deus já era aquele que estava olhando por Jacó, mesmo ele ali se sentindo sozinho naquele lugar à noite. O sonho trouxe então uma palavra de Deus, uma palavra cheia, enriquecida de promessas. Se você tem promessas, então cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de promessas.
Ele não é homem para mentir. Ele é o Deus de aliança, o Deus de promessa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Um texto que continua e que responde, que Deus responde a Jacó depois de muito tempo, lá em Gênesis 31, 13, diz assim: Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Olha que coisa interessante. O Senhor, ele se lembra dos votos que a gente faz a ele. No livro de Levítico, há ofertas, por exemplo, resultado de votos que as pessoas faziam. Em Números 6, por exemplo, havia o voto do nazireu. O nazireu era aquela pessoa que tinha um voto especial, uma consagração especial. Você lembra de alguém que fez isso? Sansão. Sansão tinha esse voto de nazireu. E o nazireu, por exemplo, ele não podia tomar vinho, pegar em pessoas mortas. Ele não podia fazer uma porção de coisas que uma pessoa normal fazia. E a gente vê na vida de Sansão uma quebra, né? Uma quebra de todos os votos, até chegar no último, onde ele conta para uma prostituta chamada Dalila aquilo que ele tinha de voto ao Senhor, de não poder cortar o cabelo. Mas ele é tido como um herói da fé. Ele era uma pessoa, um juiz daquela época. E não houve homem como Sansão, com uma força extraordinária, porque enquanto ele cumpriu os seus votos, e mesmo depois de ter pecado, o Senhor deu a ele novamente, então pôde derrotar os seus inimigos ali no final, mas culminou na sua própria morte. Esses votos que a gente faz são tão importantes, esse juramento que nós temos. Para o casamento, nós temos uma aliança, a gente faz um juramento à pessoa amada, e nesse voto você está então diante de testemunhas, colocando algo que tem que ser verdadeiro, que tem que ser real, que tem que ser cumprido. Você não precisa fazer voto, mas se você fez, cumpra. Não, eu vou fazer um jejum, aí você de repente, né, no meio do caminho ali você quebra o jejum, aí você pode se sentir culpado. Você já fez isso? É normal, é melhor você não fazer do que fizer errado, não é verdade? Então, aquilo que você fizer, determine, termine, né? Faça até o final. A história de Ana. Ana, nada mais, nada menos, a mãe de Samuel. Quando ela estava naquela aflição, naquela angústia, ela fez um voto ao Senhor. Você lembra disso? Se o Senhor desse a ela um menino, ela consagraria ao Senhor todos os dias da vida dele. Você já fez um voto, alguém já fez uma promessa para o outro? Pois é, Ana fez para o filho dela. Mas olha, tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Vamos ver uma outra história assim? Juízes 11. A história de Jefté, ele foi colocado para combater os amonitas, uma nação poderosa que podia destruí-lo. Quando estava na iminência, né, desta guerra, verso 30 diz que ele fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então a gente sabe na história que Jefté combate os amonitas, o Senhor dá a vitória. E aí quando ele volta dessa conquista, quem que sai da sua casa dançando com tamborim? Sua filha, sua única filha. E ele chora porque ele tinha feito um voto de consagrar essa primeira pessoa que aparecesse. E muitos falam até que ele matou a sua filha, que ele sacrificou a sua filha. A gente entende que ele não fez isso, por quê? Vamos explicar um pouquinho. Primeiro, Jefté era uma pessoa entendida das coisas de Deus. Quando ele manda a mensagem para o rei amonita, ele fala da toda a parte histórica, ele fala das vitórias do Senhor, da vontade do Senhor. Os amonitas, eles acreditavam e adoravam, idolatravam o rei Quemos. Esse Quemos, ele exigia sacrifício dos filhos. Ora, Jefté era do Senhor, ele jamais faria esse ato pagão
que o próprio inimigo dele fazia. Já pensou fazer voto pelo outro? Complicado. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Olha lá. Jesus ele dá uma bronca nos fariseus em Mateus 23:16, falando assim: cegos, o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus ele está bravo aqui sobre aquilo que as pessoas juram então a respeito de coisas, colocando como mais importante do que o juramento que é feito com o Senhor. Tudo que nós fazemos é muito importante, tudo que nós falamos é muito importante. Nós precisamos tomar muito cuidado. Vou fazer um jantarzinho para você, né? Depois que você voltar. E se você não fizer, se você não cumprir aquilo que você prometeu, você vai ficar como aquele que tem uma palavra enganosa. Não fazer jejum, que o Senhor não pediu. Não fazer o jejum que depois você vai quebrar, que você não vai conseguir. Pedir ao Senhor a direção de tudo, do que fazer tudo errado e não cumprir com a verdade, com aquilo que Deus quer que você faça. Ser fiel ao Senhor até o fim, porque o Senhor fez muitas promessas para nós e Ele é poderoso para cumprir todas elas. Ele não precisa jurar por ninguém, Ele fala por Ele mesmo. Deus é verdadeiro, não há mentira nele. Deus é fiel, Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas que Ele fez por você. Que Deus te dê forças, que Deus te dê sinceridade, verdade no seu coração, que você seja justo ao falar ao Senhor, justificado pelo sangue do Cordeiro. Só assim que nós somos justos, só assim que a gente pode realmente sermos melhores, com a graça do Senhor, com Ele, com o Espírito Santo dentro de nós. Em nome de Jesus, fique na paz.